Hoje a gente vai falar sobre um tema que gera muita curiosidade e também preocupação, o famoso dedo podre na escolha dos parceiros amorosos. Quem nunca ouviu essa expressão para se referir a alguém que parece sempre escolher a pessoa errada? E para nos ajudar a entender melhor esse fenômeno e dar algumas dicas, hoje a gente recebe aqui a psicóloga especialista em relacionamentos, Júlia Gaski, para a gente entender melhor o que está por trás dessa expressão e como a gente pode evitar cair sempre nas mesmas armadilhas. Júlia, muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Júlia, explica pra gente o que é essa expressão dedo podre, se isso tem alguma explicação psicológica. Então, essa expressão é quando você tem aquela pessoa que se relaciona, está dentro de um relacionamento e quem está em volta percebe que não é um relacionamento muito saudável. A pessoa luta, termina com aquela relação e quando ela inicia um novo relacionamento, parece que ela estava na relação anterior. Então, parece que ela sempre repete o mesmo padrão, entrando sempre em relacionamentos com pessoas que têm as mesmas características. E quais são os sinais dessas pessoas que repetem esses padrões? Então, isso precisa ter muito autoconhecimento e também, eu falo que amigos, eles são muito bons, porque às vezes as pessoas que estão de fora, elas têm uma capacidade maior de enxergar o que está acontecendo. Então, você precisa ter alguém, ou você precisa estar atento, para entender esse padrão, para olhar muito para essa repetição. Então, o que tinha no primeiro relacionamento que se repete no segundo? Então, de repente, eu me relacionei com uma pessoa que falava alto. Quando a gente brigava, a pessoa sempre falava alto. Isso é um incômodo para mim. Termina essa relação, volto a me relacionar, na primeira briga a pessoa começa a falar alto. Então, assim, você precisa se atentar ao que repete dentro desses relacionamentos. O que você lutou para sair dessa primeira relação e o que existe dentro do relacionamento que você está hoje, para ver se não existe essa repetição de padrão. Você deu um exemplo aí, né, sobre falar alto. Tem características que a gente deve observar no parceiro para que a gente não volte a cair nessa mesma situação? Na verdade, a gente precisa entender muito como que a gente se sente dentro do relacionamento. Por quê? É até engraçado da gente observar isso. Porque, às vezes, quando a gente não está repetindo um padrão, a gente vai se sentir desconfortável naquela relação. Porque, muitas vezes, a gente não está acostumado com coisas diferentes. E, às vezes, o diferente, ele pode ser bom. Então, por exemplo, quando uma pessoa está num relacionamento com uma pessoa aí que fala alto, termina... Inicie um relacionamento com uma pessoa que tem uma discussão saudável, que sabe conversar, que sabe expor os pontos de vista. Ela pode olhar para aquele relacionamento e achar tudo isso muito estranho, muito perigoso e, às vezes, até querer terminar. Achar que existe algo errado naquela relação. Então, a gente precisa ficar observando todo esse cenário para a gente conseguir entender isso. Tem alguma relação, a pessoa assim, sempre escolher um parceiro errado, isso tem alguma relação também com baixa estima? Pode ter uma relação, sim, mas a gente fala do seguinte: como que a gente faz as nossas escolhas amorosas? Elas são muito baseadas na forma que a gente aprendeu e foi amado ao longo da vida. Então, a gente usa como se fosse um padrão. O que os nossos pais ofereceram para a gente quando a gente era criança, a gente vai repetir isso quando a gente vai fazer as nossas escolhas amorosas. E o que eles deixaram de oferecer para a gente é como se a gente buscasse isso também nos nossos parceiros. Porque não existe uma relação tão forte quanto a relação de um pai com um filho, quanto a relação de parceiros amorosos. Então, é como se essas relações elas tivessem a mesma força. E a gente acaba buscando, então, nessas pessoas que supram as nossas necessidades. Então, por exemplo, se uma criança ela foi abandonada quando ela era pequena, existe uma grande possibilidade que ela encontre parceiros que abandonem ela de alguma maneira. Não necessariamente vai ser o mesmo tipo de abandono, mas a sensação que ela vai ter é de estar sendo abandonada. E isso é familiar para a pessoa. Então, e aquela familiaridade, ela se torna algo confortável. Porque o familiar, ele é confortável para o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele busca o familiar, né? E é por isso que muitas vezes a gente tem o dedo podre. Porque a gente busca o familiar. O que a gente aprendeu é estar num relacionamento, ser amado e ser abandonado. Então, eu busco relações em que eu vou continuar sendo abandonada. Isso vai acontecer de diversas formas diferentes. Seja um parceiro que nunca está disponível quando eu preciso, seja um parceiro que realmente some em algumas situações, seja um parceiro que literalmente me abandona, então me troca pelo trabalho, me troca pelos amigos, me troca por N situações. E aí vai acontecendo essas repetições de padrão. E ao mesmo tempo que a pessoa se sente confortável por aquilo ser familiar, ela se sente mal porque o relacionamento ele é disfuncional, ela não consegue suprir as necessidades dela.
E existem dicas, ou isso é possível ser tratado com um psicólogo, para que a pessoa saia desse padrão de dedo podre, de escolha ruim, né? Sim, a primeira coisa que ela precisa entender, né, e reconhecer é que existe uma repetição de padrão. Então, assim, eu entro em relacionamentos muito similares. Então, eu preciso entender o que está acontecendo, o que eu estou buscando, qual é essa necessidade que eu tenho familiaridade e que eu busco sempre por ela. E entender que isso não é algo saudável e que talvez num primeiro momento eu não vá encontrar uma pessoa que eu tenho tanta atração. Por quê? O que acontece? Como o nosso corpo ele busca essa similaridade, a gente vai se sentir atraído por esse tipo de pessoa. E aí aquela pessoa que é mais saudável, que ela não tem esse padrão, talvez a gente não sinta tanta atração. Então, no início também uma boa dica é você analisar a situação, analisar ali se está sendo uma relação saudável. Mesmo que você se sinta desconfortável, porque foi o que eu falei, muitas vezes esse desconforto pode ser um sinal que a relação é boa, que ela é diferente do que você já vivenciou antes. E eu vou aproveitar para lembrar nossos telespectadores que neste mês de setembro a revista Novo Tempo está com um tema especial sobre relacionamentos, abordando o tão sonhado Felizes para Sempre. E ainda sobre esse assunto tão importante para quem vive uma vida a dois, né? A Júlia vai participar do quadro Baú das Soluções durante todo o mês, sempre às sextas-feiras, trazendo dicas para ajudar o casal a ter uma convivência mais harmoniosa. E antes de encerrar, Júlia, conta um pouquinho pra gente do que a gente vai ver nesse quadro Baú das Soluções. No Baú das Soluções a gente trouxe bastante dicas, então foram pessoas que mandaram ali as perguntas pra gente. Então a gente consegue se identificar com as situações ali das pessoas. Então a gente vai ver um pouco sobre como demonstrar e se sentir amado, a gente vai ver um pouco sobre parentalidade, a gente vai ver um pouco o que fazer com aquela lavação de roupa suja que a gente realmente tem nas relações e um pouquinho sobre terapia aí de casal, né, como funciona. Até porque, né, Júlia, é tão importante quanto a gente escolher um bom parceiro é a gente manter esse relacionamento, né? E aí é bom a gente conversar sobre isso também, né? Às vezes é até mais importante você saber manter a relação do que você escolher, porque muitas vezes a pessoa escolhe e aí ela acha que termina ali. E não, na verdade, para você ter um relacionamento saudável, você precisa cultivar aquela relação o tempo todo.